Hoje o que eu tenho hoje é um dashboard financeiro para gestor de tráfego. Então, basicamente, a gente computa vendas e gasto em tráfego pago. Quase todas as plataformas, tem umas 20, 30 integrações que já rodam hoje. É um software que não deu certo comercialmente, eu tenho ele desde 2020, 2022, mas nunca consegui emplacar a venda oficialmente com ele. Eu atuo em outros segmentos, então eu atuo no segmento de infoproduto, dropship e e-commerce, mas também sou programador há anos, então eu gosto dessa área. Eu coloquei de meta de vida que eu tenho que ter um SaaS que funcione bem, indiferente do que eu já tive um que funcionou bem, mas outra história. Mas voltando para esse software, hoje tá uma estratégia que está funcionando bem com ele, que eu cheguei à conclusão de, se eu já tenho o produto, eu tenho dinheiro para investir nele, eu simplesmente resolvi adotar uma política que eu já tive no passado com outras empresas, que é ganhe mercado de qualquer jeito. Então, eu tô numa política de fazer uma estratégia de um freemium extremamente com muito valor, a la Trello, a la Canva. Então, eu entrego quase a ferramenta inteira de graça e eu só tenho 2 gatilhos que são pagos, que diferencia a versão paga da gratuita. Onde são, como é um dashboard de dados, um dos gatilhos é você ter o filtro de data literalmente livre no pago, então fica todo o tempo que você tiver de informação você vai poder gerar relatório. E na versão gratuita só os últimos 30 dias. A adesão do gratuito está extremamente boa. Estou rodando já Como é o nome? Lucrei hoje. .com.br. Isso. Deixa eu entrar aqui para olhar enquanto fala. Essa adesão gratuita está funcionando bem. Eu sei que é uma estratégia bem arriscada, porque eu estou depreciando o mercado, né? Porque eu estou dando para o cliente um valor alto de graça. Mas como eu já tinha ferramenta parada e tenho dinheiro para investir, eu falei assim, eu não vou perder mercado para outras ferramentas que estão aparecendo. Gosta desse tipo de conteúdo aqui, entrevistas com empresários de software como serviço, mentorias? Na plataforma Vivendo de SaaS tem várias dessas entrevistas inéditas, e também tem vários vídeos que às vezes eu deixo aqui no YouTube durante, digamos, uma semana, depois tiro e deixo exclusivo para quem é assinante da plataforma. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo se tu quiser assinar a plataforma, tá? Então é só acessar vivendodesas.com.br, SaaS com 2 As. Então, a gente está rodando e vendo o que vai acontecer. A monetização eu quero fazer no meio do caminho, porque o objetivo é ter uns 500 leads para dentro, que eu consiga umas 50 pessoas que usem a ferramenta diariamente, e a partir disso eu quero modelar melhor características que fariam elas ter uma recorrência, né? Um pagamento por mês. Então, uma estratégia bem diferente que eu adotei para ver o que vai acontecer, já que as outras não funcionar. E como é que tu teve, assim, a ideia de fazer? Como que tu, assim, cara, existe uma necessidade aqui. Eu já estou nesse mercado acho que desde 2019. Eu tinha uma outra empresa que já comentei acho que chamava... Tem uns problemas judiciais com ela hoje, com o meu ex-sócio, mas ela chamava Lead Tracker. Só um minutinho. A gente atuava nesse mercado já, só que com traqueamento de lead, para dizer qual é a origem do lead, principalmente para o mercado de lançamento, né, do Érico Rocha. Aquele boom ali 2019, 2020, bem pré-pandemia ali, comecei da pandemia. E já era uma dor desse público conseguir ver informação, né, de tráfego principalmente, ou pessoas que têm características muito únicas, né, porque uma operação muito pequena, que só use Facebook Ads, por exemplo, é fácil de você ver as coisas. Mas quando você entra nesses funis um pouco mais complexos, o pessoal costuma vender em 3 plataformas diferentes. Vende Hotmart, Kirify e Eduz. Tipo, dependendo da oferta, eles trocam de plataforma. Ou eles têm múltiplas contas de anúncios, né? Eles têm 10 perfis dentro do Facebook e anunciam pelos 10. Então, eles têm muita dificuldade em conseguir agregar informação. Tá, é para quem tem medo de perder conta. Por exemplo, no Facebook ou não? De ads, não. Ou só porque faz muitas contas? O pessoal que faz esse meio costuma ser o pessoal que vende produto meio que o Facebook não gosta. Eles perdem muita conta, né? Exato. E daí eles têm essa modalidade de escala, que eles chamam, é uma escala por contas, mas eles criam 50 contas de anúncio e escalam entre elas a mesma oferta. Porque tem uma performance diferente, né? Entre elas, não escala igual. Quando você faz um nível muito grande de tráfego. Tá, e Renato, na hora que tu falou ali sobre a precificação, eu tive que olhar outra coisa aqui ligeirinho que me chamaram aqui no celular, eu acabei não prestando atenção, mas me interessou. Me fala de novo sobre a parte da precificação. Tu disse que tu quer deixar barato para não deixar outras pessoas entrarem no mercado. Me fala de novo, por favor. Por quê? Porque eu tenho interesse em fazer isso. Como eu disse, né, esse software eu tenho desde 2022, acho que eu finalizei ele de modo geral, e eu nunca emplaquei ele comercialmente, então eu nunca teve uma escala de clientes, nem consegui ter vários assinantes pagantes. Acho que o máximo foi 10, 15. E surgiu outras empresas em 2023,
que tem uma proposta muito parecida do produto que eu já tinha feito, já tinha o software criado, e eles conseguiram ter tração comercialmente, fazendo esse modelo SDR, close mesmo, esse modelo de vendas outbound, né? Que é uma coisa que eu não estou disposto a fazer. É minha característica, eu não gosto desse modelo. Eu sei que ele funciona para a maioria dos casos, mas não é como eu quero trabalhar, se resume a isso. Então eu sou um pouco teimoso, e eles conseguiram tração, e eles conseguiram posicionamento de mercado, com uma ferramenta muito similar com as características que a minha já tinha, eu já tinha um ano antes dela lançar. E eu comecei a olhar para isso e falei, eu tô perdendo uma oportunidade de pelo menos ser o segundo lugar no mercado. Essa é a resposta. Sim. Porque como eles estão fazendo marketing, eles estão abrindo o mercado, né? Eles estão ficando conhecidos para as pessoas. Então, se eu me posicionar no mercado com uma solução tão boa quanto a deles, e com o caso sendo gratuita, ela acaba sendo um contraponto muito bom para você crescer na sombra de alguém, né? O objetivo não é ser o primeiro do mercado, mas sim ter um posicionamento forte como segundo mesmo. O segundo que oferece tão bom quanto, só que de graça, né? Sim. Essa é a ideia. E como é que tá indo? Cara, a captação de lead tá indo bem até. Acho que tá captando o cadastro no sistema mesmo. Acho que tá cada vez caindo mais. Acho que tava essa semana custando 3, 4 reais o cadastro. E freemium mesmo, da galera entrando e se cadastrando, que é um número que eu nunca tinha conseguido nesse SaaS, por exemplo. Eu já rodei tráfego antes pra ele há um ano atrás. E um modelo parecido com o freemium, mas era um freemium bem limitado. Esse modelo que todo mundo faz, sabe? Há 2 features só pra você perder o medo do sistema. E acho que nessa época, acho que o cadastro ficava 15 reais, 16 reais. Então, a princípio, para os números que eu tenho, a coisa tá funcionando, no sentido de trazer pessoas para dentro, né? Ser conhecidos e tudo mais. No sentido de monetização, como eu disse, é uma coisa que eu quero construir junto com essa galera que tá entrando agora. Entender melhor eles, conversar e construir. Tu não tem um medo dessa galera de infoproduto ser muito instável no futuro, de você cadastra, testa, de repente vai para um plano premium, mas cancela rápido? Sim, porque eu acho que é uma característica do mercado, né? Esse mercado tem muita gente que só acerta uma oferta e daí ele acaba sendo mercado por não conseguir ter tração no negócio dele mesmo, né? Pode existir, mas não parei para pensar muito nela, nessa característica. Esse pessoal que está cadastrando, eles estão utilizando, eles seguem utilizando, porque é muito importante ter a recorrência. Tu pega, por exemplo, um Google aí, ó. Ah, beleza, eles também têm uma taxa de abandono absurda. Pensa, Sim. 90% ou talvez mais dos caras que vão utilizar ali Google Ads não tem sucesso. Mas os 3, 4% que sobram têm um sucesso tão grande que colocam uma fortuna de dinheiro ali. E aí eu não sei se vai ter a mesma questão contigo, se o ticket vai ser tão alto para compensar essa curva. Mas os caras estão utilizando, né? Ou eles cadastram de vez em quando. Uma taxa... Estão acessando, né, com consistência. Com uma taxa que, se não me engano, que acho que 30% já tinham feito algum tipo de integração no sistema, né? Então ele já tinha vinculado a conta do Facebook ou as contas de venda. Mas é algo que eu quero trabalhar até essa semana, no final de semana, porque eu quero colocar em automação isso, né? Basicamente, o cara criou o cadastro e 3 dias não usou a ferramenta, já começar a bombardear ele no WhatsApp, principalmente, para ter uma comunicação mais ativa do porquê ele se cadastrou e não tá usando, né? Principalmente para entender melhor o lead, né? Que essa é uma das coisas que eu sempre pequei, porque como eu tenho esse background técnico há anos já, sou desenvolvedor, eu não gosto de falar com pessoas. Então eu considero até um dos fracassos desse meu software essa característica, sabe? Que é, eu sigo o Davidson pela frase dele, que é pega a porra do telefone e liga. Porque eu sou essa pessoa, sou a pessoa que não liga. Então eu tô tentando trocar isso justamente, eu tô pagando para ter o contato com as pessoas, é basicamente isso. Ô, Renan, deixa eu te perguntar aqui, você tem alguma métrica que fala desses clientes que se cadastrou, quantos realmente se converteram e se tornaram pagantes? Por que eu estou perguntando isso? Eu, particularmente, eu tenho restrições quanto ao modelo freemium, porque no meu modo de ver ali, a pessoa realmente ela só se envolve quando ela paga. Quando ela não paga, o envolvimento é distante. Por mais que ela fale, ah, que legal, que bacana, mas, cara, só quando a pessoa paga. Por isso que eu estou te perguntando. Eu tenho restrições contra o freemium porque, legal, tem volume e tal, mas isso pode virar um monte de chamado de suporte para você sem R$1 no seu bolso. Então, por isso que eu tô perguntando para você, se tem essa métrica aí, porque no final do dia aí o que conta é isso, né? Quantos entraram e quanto entrou no seu bolso no final, né? Então, essa é a minha pergunta. Você tem essa métrica? Hoje não. Porque, como eu disse, a ideia de transformar os clientes em pagantes, eu quero construir junto com eles.
Então eu tô adotando uma postura diferente do que eu já tive antes. Eu tô pagando para conversar com as pessoas, acho que dá para chamar isso. Eu quero enfiar muito lead para dentro no freemium mesmo, ter uma abordagem um a um, quem tá usando a ferramenta, e entender quais são os gatilhos que fariam ele pagar. Basicamente, é isso que eu tô fazendo. É como se eu estivesse rodando. Eu tô queimando dinheiro para conhecer o cliente. É isso, a ideia desse freemium atual. Então, sim, eu acho que a conversão dessa galera talvez seja bem baixa em pagantes, até porque eles não entraram com a proposta de pagar, né? Ou quando você faz uma oferta muito absurda dessa, por exemplo, como entregar um software que tem concorrentes meu que acabam cobrando R$1.000 por mês e eu tô entregando ele de graça, algo muito parecido, a minha oferta se torna quase irrecusável, né? Criar o cadastro na minha plataforma. Mas também, quando o dia que eu quiser cobrar, provavelmente o cliente não vai querer pagar. Isso é uma coisa que está sendo calculada. Então é isso, é um dinheiro gasto para conhecer o cliente. É isso que é o foco atual. Em Renan e João, sobre freemium. A gente tem aqui uma ferramenta chamada NFE+. Não sei se vocês já viram, nfemais.com.br. A gente oferece até 15 notas fiscais de produtos gratuitas para os nossos clientes. A gente começou isso em 2010 e durante muito tempo a gente só deixou rodando. Tinha, assim, iniciou com 60 notas gratuitas, daí com o tempo a gente achou que era muito. Colocou 15 notas gratuitas. E deixou lá. A gente nunca fez grande esforço de venda, de propaganda, só deixou. E a partir de 15 notas, a pessoa usava, ela tinha que ir para a 16ª nota, ela tem que pagar, ela tem que assinar, né? E tu sabe que hoje é uma das nossas maiores fontes de lead, ter uma ferramenta freemium assim. Claro que não, eu não gosto também da ideia de, por exemplo, ter no e-gestor ali um freemium, mas ter outras ferramentas, eu já pensei em ter outras ferramentas para o meu público, gratuitas, que não tenham um custo absurdo de servidor ou de atendimento, né? Porque também a gente tem que cuidar disso. Mas eu eu gosto dessa ideia do que o Renan está fazendo de, cara, assim, ó, não está me destruindo meu caixa, né? Imagino que não esteja. Coloco ali, deixo rodar, vou entender esse mercado sem pressa, sem loucuras, e com o tempo tu vai aprendendo sobre aquele cliente, achando algo que eles querem pagar. Eu acho muito interessante isso, Ana. Se me permite ali, Davidson, eu entendo o seu ponto, eu concordo com ele. Mas se me permite também ali colocar minha visão ali, o que eu entendo? Eu entendo que esse cara ali, combinado com o carro-chefe que já tá com o motor virando muito bem, como é o caso de gestor, eu acho muito bacana. Eu acho muito legal mesmo. Por exemplo, cara, você tem o carro-chefe com o gestor, agora a questão de e-commerce que você comentou que vocês estão vendendo também, né? Sim. A gestão de plataforma de e-commerce e tudo mais, né? Para o cliente final, lojista. Então eu entendo que você ter um braço desse cara firme para você captar lead e trazer para o seu ecossistema, cara, eu acho que é muito válido. Realmente, eu toparia nessa estratégia. A restrição que eu tenho ali é você ali no V0, ali no momento zero, você construir um produto e startar ele, começar no freemium, porque eu acho que ali o nível de engajamento do cliente ali é envolvimento mesmo. A pessoa só vai se envolver realmente quando ela paga, né? Então, realmente, quando você já tem um ecossistema estabelecido e você tem um braço que, cara, é um atrativo de leads para você e aí funciona muito legal, eu entendo que é positivíssimo, extremamente valioso, tem grande valia, mas como carro-chefe começar com freemium assim, ou realmente, ou você falar, cara, eu tenho um caixa enorme aqui e eu estou disposto a bancar para conhecer ponto a ponto e no momento 2 reestabelecer a ferramenta se for o caso, beleza também, né? Mas eu veria dessa forma, né? O que vocês acham? Eu imagino que o Renan já tem outra ferramenta, já tem algum outro sustento ali, e daí permite ele fazer isso, né? Basicamente eu tenho um caixa, eu separei, acho que se eu não me engano, definido do meu bolso que eu vou gastar R$10.000 captando lead e entendendo essas pessoas, só que cuidando para não perder a comunicação com elas, né? Que elas continuem quentes, então isso é importante quando você capta lead, você tem que manter a comunicação ativa, senão a pessoa vai me esquecer. Hoje eu tenho outros negócios que sustentam, então sim, eu estou fazendo essa estratégia porque eu já tenho outra coisa que sustenta a minha renda, não é uma coisa que vem do zero. E a geração desse lead, hein, Renan? A geração desses leads tem a ver com o que tu já vende? Por exemplo, como o NF+, aqui traz empresários que querem emitir nota fiscal eletrônica. Tem a ver com o gestor?
eu vendo para o gestor. Esses leads que tu está construindo aí, tu tem como vender outro produto diretamente? Diretamente eu diria que sim, pelo meu know-how, acho que em tráfego pago. Então, por exemplo, eu poderia encaixar, eu conheço muita gente do mercado, então a ideia talvez seja até dentro dessa própria ferramenta que eu estou fornecendo de forma gratuita, né? Você ter outras afiliações ali dentro de outros softwares, de outros CEOs que eu conheço. Então, por exemplo, eu indiquei o Notificações Inteligentes, que é um cara meio famoso nesse mercado, e eu ganho um link de afiliação dele. Então, meio que usar, parecido com vocês usam o NFE+, como o Freemium, como sendo um software muito bom, que entrega muito valor como captação de lead mesmo e confiança das pessoas. E a partir daquele momento, daquele relacionamento, eu tento encaixar algo a mais para essas pessoas. Essa é uma das linhas que a gente está pensando em desenvolver, até no nível de mentoria, tá? No sentido de mentoria mesmo de tráfego, por exemplo. Como eu tenho as métricas do negócio, daquele gestor de tráfego, daquela agência, eu consigo dizer para ele, pô, você está abaixo da média do mercado. Então, trazer algumas características dessa, só que porque qual que é a ideia final aqui? Cara, quando você fala de gestão de tráfego e venda, para mim, hoje, saber como o mercado está reagindo é mais importante que cobrar mensalidade. Porque eu atuo nesse do mercado também. Então, é parecido com um esquema que o Facebook fez com uma empresa, que eles até levaram um processo, uma empresa de VPN, que eles descobriram que o WhatsApp estava crescendo pela empresa de VPN e não por dados da mídia do WhatsApp. E daí que eles decidiram comprar o WhatsApp. Foi bem famoso esse caso. E era literalmente a análise que o Facebook estava fazendo sobre os requests dentro do app do WhatsApp. Ou do Snapchat, foi um dos dois, o caso sobre isso. Então, hoje, para mim, vale muito mais a pena dar uma ferramenta gratuita e pensar como monetizar ela, queimar caixa com ela, trazendo gente, porque eu atuo nesse mercado também. Então, eu consigo saber, pô, por que a agência X está conseguindo o lead a R$2 e a outra consegue a 10? O que esse cara faz? É informação de mercado, literalmente, para as pessoas. E isso pode reverter a ideia dentro da ferramenta ou até algum produto externo baseado nisso. Tem uma empresa americana chamada Profitwell que fez algo parecido com o que tu está falando, Renan. Ele fez um BI para empresas de SaaS, e daí tu encaixava o teu software de cobrança nesse BI, totalmente gratuito, tipo o Stripe, tu conectava nesse BI, qualquer outro software de cobrança. Com isso, tu conseguia muita informação interessante, e eles vendem ainda, né? Porque eu sei que o fundador acabou vendendo essa empresa depois, a Profitwell, para outra empresa maior. Eles vendem consultoria de precificação de SaaS, né? E daí eles tinham um know-how do que estava acontecendo em SaaS no mundo todo, né? Então, por exemplo, tal segmento de SaaS está crescendo tanto por cento, tem tanto de churn. Eles descobriram um monte de coisa que até coisas que eu falo aqui em conteúdo, por exemplo, quanto menor o ticket, maior o churn. Que empiricamente a gente já sabia aqui, né, com os nossos próprios clientes. Mas eles provaram com números em SaaS do mundo todo. E o software deles era gratuito. Eles vendiam a consultoria, eles vendiam outras coisas. Eles usavam o software como meio de captação de leads e um meio também de entender o mercado, ter informações sobre o mercado. Acho bem legal isso daí. Isso eu não acredito que seja para todo mundo, né? O cara tem que ter um capital, tem que saber o que está fazendo, tem que conhecer muito o mercado, tem que ter um produto de consultoria ou de alguma outra coisa a mais, né? Como tu tem aí, né, Renan, que tu falou. Não é para um cara que está iniciando. Mas eu queria defender aqui um pouco o freemium, essa estratégia do Renan. Porque assim, uma coisa que a gente aprendeu agora nos últimos anos, dando mais atenção para o NFE+, tanto quanto para o gestor, é o seguinte: a estratégia é diferente. Não é a mesma coisa conversar de freemium e trial, por exemplo. Um ponto que nós não podemos esquecer: o Renan está pagando R$3 por trial. Provável por freemium, por cadastro, né? Perdão. Se fosse com preço cobrando, duvido que tu conseguiria gerar tanto lead. Então tem esse ponto. Teu CAC é pequeno e isso é muito legal. Gerar cadastro, ter conteúdo, ter as informações, dados para ligar para os caras, mesmo que tu não queira, isso é poder, isso vale dinheiro. Então, se tu fosse fazer uma estratégia diferente, provavelmente não tracionaria tanto cadastro. Outro ponto que nós notamos é o seguinte: tanto que o João e o Rodrigo falaram, o medo de não gerar compromisso. Isso é uma das coisas que eu falo lá num vídeo que eu gravei lá dentro da plataforma, que são os 10 canais que nos levaram a 1 milhão de MRR. E um deles é exatamente o NFE+.
Realmente, quando tu não cobra, não gera tanto compromisso do lead, do cliente que está utilizando. Mas quando você entrega valor de verdade no teu freemium, você gera compromisso, entende? Você gera aproximação. E por isso que a primeira pergunta que eu te fiz é, os caras estão utilizando? Eles estão utilizando, mesmo que não cobrando, você está conseguindo manter eles ali e vai ter, em algum momento, a oportunidade de conversar ou a oportunidade de converter. Entende? Ah, não tem compromisso porque eu não pago, mas eu estou dando atenção porque entrega valor. E aí tu falou ali, não, porque tem alguns freemiums que o pessoal faz e é só algumas características básicas ali. O que nós descobrimos com o NFA+. Se o cliente não tinha sucesso de alguma forma, não seria para nada aquele lead. O que eu coloquei? Eu coloquei uma pessoa de suporte dentro do time de pré-vendas. Então, eu tenho hoje uma pessoa que ajuda o cliente a ter aquele primeiro plim de sucesso. A partir dali, ele já está um pouco mais, digamos que, algemado à solução. E aí, depois disso, a própria pessoa que deu o suporte ali, normalmente ela já manda, fulano, eu vi que esse lead caiu para ti no Spotter, tá? Então, provavelmente, é um cara que, a partir de agora, ele está mais suscetível aí para uma reunião. Porque assim que ele tem sucesso, isso aqui realmente tem valor, ele fica. Então, tecnicamente, mesmo que eu não esteja cobrando, eu tenho alguém que vai conversar comigo no futuro, vai estar de portas abertas, quem sabe comprar. Outro ponto, uma coisa que pode vender, só que tu não quer conversar com eles, daí não sei se vai funcionar para ti. Hoje eu tenho clientes que emitem menos do que 15 notas, mas contratam um plano profissional, porque aquele suporte que ele teve o gostinho com o suporteiro lá do pré-vendas, ele só vai continuar tendo acesso a partir dali se ele contratar um plano pago. Então, eu tenho clientes que emitem poucas notas, só que como é uma solução muito importante, ele é obrigado a emitir notas, ele paga porque se ele tiver uma dúvida, ele fica com o caminhão parado, um cliente que não pode sair com o produto, e eu consigo monetizar o cara que até mesmo poderia continuar como freemium.